Deus nos chama. Ele escolhe e envia aqueles que, em sua humildade, reconhecem a própria pequenez e se abrem para a sua graça. Buscando uma experiência transformadora, abramos o nosso coração para escutar a voz do Senhor e, com generosidade, responder ao seu chamado. Celebremos com fé. Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos fala sobre o chamado de Deus. A primeira leitura descreve o chamado ao profeta Isaías, que se sente indigno e incapaz de responder ao Senhor. Porém, ele reveste-se de coragem, advinda da fala e do gesto do serafim, e responde: Aqui estou, envia-me. No Evangelho, algo semelhante acontece com Pedro, ainda conhecido como Simão, que se sente indigno de estar na presença de Jesus. Porém, encorajado por Jesus, deixa tudo o que pescara e tudo o que tinha para segui-lo, juntamente com Tiago e João. E assim como eles, muitos outros foram chamados e deixaram tudo o que tinham para segui-lo, mudando completamente de direção, de vida e proclamando o Evangelho, como nos lembra a segunda leitura, que também nos traz um resumo da nossa fé. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Muitos foram chamados antes da vinda de Cristo, muitos outros quando ele aqui estava e tantos outros depois que ele ressuscitou. E até hoje ele nos chama a segui-lo, a mudar de direção, a entrar na barca da conversão e a sermos pescadores de homens. Irmãos, também nós nos sentimos como o profeta Isaías, como São Paulo e como São Pedro, incapazes e indignos de levar adiante o Evangelho de Cristo. Entretanto, hoje ele nos diz: não tenhas medo. O serviço a Deus não depende das nossas capacidades, mas sim da nossa abertura e obediência à palavra, à vontade de Deus. Quando confiamos nele, a nossa vida se transforma e nos tornamos instrumentos do seu reino. Deus nos conhece, nos ama e nos envia a testemunhar a sua presença no mundo. Que ele nos dê a coragem para dizermos com fé: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E que juntos possamos continuar cantando perante os anjos e os homens como a glória de Deus é grandiosa, louvando-o pelo seu amor que não tem fim. Oração. Senhor nosso Deus, que nos chama apesar de nossas fraquezas e limitações, dá-nos um coração dócil e generoso para responder ao teu chamado. Como Isaías, queremos dizer: eis-me aqui. Como São Paulo, queremos nos deixar transformar pela tua graça. E como São Pedro, queremos confiar em tua palavra e lançar as redes em teu nome. Fortalece-nos na fé, na esperança e no amor, para que possamos anunciar teu reino a todos que encontrarmos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Unidos como irmãos, elevemos as nossas preces a Deus. Pela Santa Igreja, para que seja sempre fiel ao chamado de Deus e proclame o Evangelho com coragem e amor, rezemos. Senhor, fortalecei-nos para respondermos ao vosso chamado. Pelos nossos pastores, o Papa, os bispos, sacerdotes e diáconos, para que sejam fortalecidos na missão de guiar o povo de Deus, rezemos. Senhor, fortalecei-nos para respondermos ao vosso chamado. Por todos os cristãos, leigos e leigas, para que, à semelhança de Isaías, Paulo e Pedro, sejam fiéis ao chamado de Deus em sua vocação, rezemos. Senhor,
fortalecei-nos para respondermos ao vosso chamado. Pelos que se sentem indignos ou desanimados na fé, para que encontrem na misericórdia de Deus força e esperança, rezemos. Senhor, fortalecei-nos para respondermos ao vosso chamado. Pelos que sofrem, para que encontrem no Senhor o sustento necessário, rezemos. Senhor, fortalecei-nos para respondermos ao vosso chamado. Por nossa comunidade de fé, para que sejamos sempre abertos à vontade de Deus e comprometidos com a missão de anunciar o Evangelho, rezemos. Senhor, fortalecei-nos para respondermos ao vosso chamado. Deus Pai de infinita misericórdia, acolhei com amor as súplicas que vos apresentamos. Fortalecei-nos na fé e no serviço ao vosso reino, para que, a exemplo de Isaías, de Paulo e de Pedro, possamos responder com generosidade ao vosso chamado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.